compartilhar a palavra de Deus com vocês e quero convidá-los a abrir a palavra Lucas 2, 36 ao 38. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa e, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado, agora ela era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então eu quero começar falando que essa mulher, ela teve uma história não muito fácil. A Bíblia fala que ela teve marido, teve casada somente por 7 anos e depois ela se tornou uma viúva. E o que me chama muita atenção é que, em meio a tantas escolhas que ela poderia fazer, e como muitas pessoas que perdem um ente querido, alguém amado, às vezes não consegue virar a página e fica preso na dor do luto, ou fica preso na amargura, ou entra numa crise com Deus, porque a pessoa fala: por que Deus? Por que me tirou essa pessoa? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que lidar com tamanha dor? Por que eu? Por que só 7 anos? Por que não uma vida toda plena, casada, feliz? Por quê? Por que tinha que ser assim? Mas essa mulher, ela não fez essa escolha. E isso ministra e desafia o meu coração. Porque nós temos histórias diferentes, mas temos circunstâncias diferentes, temos fases da vida diferentes. Porém, todos nós temos a opção de escolher o Senhor. E foi o que essa mulher fez. Ela escolheu amar a Deus. Ela escolheu buscar a Deus. E isso fez com que a história dela pudesse estar registrada na Bíblia. Que honra! Alguém que pôde ter essas pessoas que tiveram as suas histórias registradas para o nosso ensino. Então, a história dessa mulher está aqui para que nós possamos aprender com ela. Então, eu não sei que fase da vida você está vivendo. Talvez você ainda é um adolescente e você está naquele desafio: eu só quero terminar a minha escola, só quero pegar isso, depois talvez eu vou ser uma pessoa mais madura e daí eu vou poder ter mais tempo para buscar Deus. Talvez você está na faculdade, entre trabalho e tantas outras coisas, tem aquela fase dos filhos pequenos, que a gente fala: certamente essa fase é tão corrida, mas lá na frente eu vou ter mais tempo, vou buscar Deus. A questão é que a gente tem fases distintas da vida, correrias, fases que a gente corre mais que outras, mas o que define a nossa busca pessoal, o nosso secreto com Deus, somos nós mesmos, é a fome do nosso coração, é a decisão que nós tomamos. Então, que a gente não olhe somente para as circunstâncias, porque se você for ficar esperando, estar mais calmo, mais tranquilo, você está numa fase assim para buscar o Senhor, você vai perder tempo demais, porque essa busca é para ser diária, esse lugar de buscarmos, de o conhecermos, de gastarmos tempo, investindo o nosso tempo, conhecendo as Escrituras, nós precisamos, e não basta só a gente conhecer esses princípios, só a gente saber, que a gente conhece a ideia, os princípios, a gente sabe que nós devemos orar em todo tempo, como a palavra fala lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, e fala que a gente tem que orar sem cessar. Ok, sabemos, a gente sabe, a gente aprende lá na escolinha bíblica, lá com as crianças a gente canta: leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Então a gente sabe que se a gente quer crescer, a gente vai ler a Bíblia e a gente vai orar. E a gente também, no final da música, fala: quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. E a gente sabe tudo isso. Mas é a questão que só saber não muda quem nós somos e não fortalece se a gente só souber e não praticar essa verdade. Então a gente precisa se colocar nesse lugar. Quando a Bíblia fala, quando nós falamos de secreto, lá Mateus 6,6 é um versículo que nos explica o que é esse lugar. É um lugar que você vai sair do meio do agito, você vai estar à parte para estar com Deus, para poder se concentrar nisso. Até eu quero deixar uma dica aqui de saúde. Uma coisa que eu estava fazendo demais e eu estou tentando me corrigir é ler a Bíblia. A primeira coisa que eu faço quando acordo é ler a Bíblia, mas estava fazendo muito isso em telas. Por ter a Bíblia e ter minhas Bíblias de estudo, tudo no celular ou no meu iPad, eu já pegava uma tela. E eu tenho ouvido muitos médicos falarem que o pior presente que a gente pode dar pra gente é acordar de manhã e já colocar os olhos numa tela. Isso vai ter consequências a longo prazo pro nosso cérebro, pra nossa saúde. Então eu quero dar uma dica pra vocês, assim como eu: vai lá e procura a tua Bíblia de papel. Você lembra ainda onde você deixou? Tira a poeira, e volta a usar pela manhã principalmente, para você dar esse primeiro tempo de qualidade, mesmo porque o celular é uma coisa, quase que
você vai ali para ler a Bíblia, daqui a pouco já aparece uma notificação, você já se distrai e às vezes ali você já pede o papel, uma xicarazinha de um chá quente ou um café, você e Deus. Joia, dá muito bom. Então fica essa dica, se você puder, né, esse momento você tem menos distrações, você se concentra, a moda antiga funciona, tá tudo lá, igual, né? Só não dá para clicar na palavra e ver o original grego e hebraico como eu faço normalmente, mas num outro momento eu volto e vou na palavra no meu aplicativo, né? Mas isso é uma coisa que a gente tem que resgatar. Mateus 6,6 diz assim: mas ao orar, entra no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. A gente vê pessoas que andam no lugar de bênção e às vezes a gente fica olhando, Deus, eu também quero uma vida abençoada, também quero ter uma revelação de quem você é, mas a gente tem que entender que tirando a salvação que é de graça, tudo o resto no reino de Deus tem preço. E se a gente quer ter, sabe, um conhecimento maior, desatar bênçãos na nossa vida de Deus, a gente precisa entrar nesse lugar de conhecê-lo, de buscá-lo. A Bíblia fala, você busca lá aonde ninguém está te vendo. Você vai separar o seu tempo para Deus. Você vai ter essa busca no teu secreto e Deus vai te recompensar, né? Tem algumas versões que falam, publicamente você será recompensado. Ou seja, as pessoas vão olhar e vão ver a tua vida sendo abençoada. Mas essa fase onde, né, o fruto vem, ela é consequência daquela parte que ninguém vê, da tua fidelidade, da tua busca, da tua entrega. Eu me lembro que eu me converti aos 15 anos de idade. Nessa época eu fazia 2 colégios técnicos e metade do ano eu tinha que me dedicar para o estágio de dos cursos, e a outra metade eu tinha que me dedicar para fazer o estágio do outro. Então eu saía 6 horas da casa, 6 e pouquinho da manhã todos os dias, e eu voltava para casa quase meia-noite todos os dias da semana. E eu tive minha experiência com Jesus nesse momento, onde estava vivendo era muita coisa. Mas, gente, eu li a Bíblia no ônibus. Eu falei circular no primeiro culto. Me falaram, pastor, você tem que falar ônibus. Tem gente que não sabe o que é circular. Lá no interior de São Paulo, a gente dizia busão ou circular, né? E eu lia no ônibus. Eu falava de Jesus para as pessoas no ônibus. Eu tinha uma fome todo momento que eu tinha de descanso, né? Eu corria para esse lugar de poder ler a palavra, de poder estar com o Senhor. Eu criei grupos de estudo, eu era neófita, eu tinha acabado de me converter, mas eu criei grupo de estudo da Bíblia nos 2 cursos. Então uma vez na semana reuni uma galera e eu falava, gente, eu não sei nem o que eu vou falar para eles, que eu também estou aprendendo. Então eu me obrigava a ler a Bíblia para poder chegar no dia da semana e falar, gente, sabe o que eu acabei de aprender? E a gente compartilhava, um grupo de jovens que foi crescendo e crescendo e crescendo, porque a fome era tão grande dentro de mim, sabe? Eu anseio mesmo a correria. E depois eu passei pela fase dos filhos, que a gente tem que ser muito criativo para sanar as necessidades básicas, como banho, refeição e tudo, é uma correria. E ainda assim, eu posso testemunhar para vocês que eu conseguia buscar o Senhor. Às vezes, eu me escondia da família lá no banheiro, na hora do banho, eu falava assim, alguém cuida dessas crianças só para poder... E era ali que eu, derramava o meu coração na presença de Deus, que eu fazia a minha oração mais sincera. A minha leitura bíblica, às vezes, era toda, em pedaços, mas eu lembro que às vezes eu orava e falava, Deus, eu preciso tanto do Senhor. E aí, às vezes, caía uma unção nos meus filhos e eles dormiam mais do que o normal. Eu ia lá checar se a respiração estava bem, se estava respirando, eu falava, Deus, entendi, é a minha deixa, né? E aí eu corria para esse tempo para poder estar com o Senhor. Então, a gente consegue ir driblando essas etapas quando a fome está lá. Agora, há fases também que a fome e a sede, elas não estão tão assim em evidência, mas a decisão e a escolha tem que continuar. Falar, ainda que eu não esteja assim, naquele amor e naquela sede, naquela fome, eu entendo que assim como eu preciso do alimento para o meu corpo, eu preciso do alimento para o meu espírito, e eu vou ler a palavra de Deus com ou sem vontade, eu vou abrir o meu coração. E é quando a gente volta para esse lugar, né, que nós somos tão abençoados. E quando a gente conhece esse lugar, eu fico pensando como às vezes a gente pode dar mole e não ir para ele, assim, não voltar para esse lugar, né? Porque é aí que nós somos tão abençoados. Lá em Salmo 91, versículo 1, a Bíblia fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, descansará. Então, há um lugar de descanso na presença de Deus. Lá no Êxodo 33:14, Deus disse para Moisés, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Para mim tem uma associação muito forte da presença de Deus com o descanso da minha alma, né? Nós temos visto tantas pessoas doentes nesses dias, são tantas coisas, são tantos diagnósticos, né, de ansiedade, de burnout, de tantas coisas, e a gente
Todos nós passamos por fases distintas, por situações difíceis, e as ansiedades, elas vêm, né? A expectativa, a questão, são medo do futuro, a questão da segurança, a questão de tantas coisas, mas quando a gente vai para esse lugar, a gente pode despressurizar. Há um descanso que Deus dá para a nossa alma, para o nosso coração. Quando o Senhor prometeu vida abundante, Ele não estava mentindo. Há vida abundante para aqueles que confiam no Senhor. E quando a gente faz esse exercício de viver no secreto, de fazer essa busca em Deus, nós somos providos daquilo que a gente precisa para perceber, para discernir a abundância que há na nossa casa, na nossa vida, na nossa existência. A gente tira os olhos de coisas que a gente fica às vezes com tanta expectativa de alcançar, e a gente começa a colocar os olhos naquilo que Deus tem nos dado, e a gente consegue olhar para a suficiência de Deus, né? Entendendo que Deus tem exatamente o tamanho do buraco do nosso coração, né? Porque quando a gente não compreende isso, a gente fica projetando: não, eu não sou totalmente satisfeito, mas quando eu me formar, aí sim. Aí você se forma, você fala: cara, eu sou a mesma pessoa, tem alguns vazios ainda dentro de mim. Você fala: não, mas é que eu não casei. Quando casar, aí eu vou ser uma pessoa totalmente completa, totalmente realizada, totalmente feliz. Aí você casa e fala: mas eu tenho um espaço aqui dentro. Aí você pode mirar tantas metas. É porque eu não consegui ainda ter o meu primeiro automóvel. Assim que eu parar de andar de circular, vulgo ônibus, né, eu vou ser uma pessoa mais feliz. Porque não é fácil, tem que acordar muito cedo. É isso que não me deixa totalmente satisfeita. Aí você vai lá, consegue, e tem um vazio dentro de você. E quanto mais a gente vive, mais a gente vai entender que é só Deus que preenche esse vazio, nada mais. Não tem nenhuma conquista. Foi por isso que Jesus falou que melhor coisa é dar do que receber. Porque você vai vendo que você recebe, e esse buraco não é preenchido. Agora, quando você tem a capacidade de fazer alguém feliz, há uma alegria dentro de você que é maior do que você ser feliz em algumas coisas. Então, que a gente possa praticar. Quando nós praticamos o tempo no secreto, né, como que a gente pode se conduzir esse momento? E eu quero ser agora bem mamãe Kelly, como a minha neta me chama vovó Kellinha, e eu vou falar para vocês bem didaticamente. Eu sei que muitos de vocês têm esse hábito, têm essa prática, mas eu sei que o Espírito Santo ele vai aguçar o nosso coração para a gente gastar. Essa semana vai ser um tempo que a gente vai se dedicar de uma forma mais intensa com o coração. Eu sei que o Espírito Santo quer trazer saudade para alguns aqui. Então eu vou ser bem didática aqui. O que a gente faz nesse tempo separado? Primeiro, você pode louvar, adorar o Senhor, mesmo que você seja desafinado. Isso não é ótimo? Não é legal? Porque aqui na audição do louvor, provavelmente eu falharia. Porém, na minha casa, eu canto para Deus. E sabe o que é o máximo? Eu sei que Ele ama, mesmo desafinado, porque Ele olha o meu coração. Oh, glória! Né? Eu posso ali criar as minhas letras, ser espontânea, adorá-lo, fazer as minhas poesias para Ele, ter esse momento de devoção, de adoração, de olhar para o Senhor. Você pode cantar os hinos que você gosta, os mais antigos, e aqueles que a gente não canta aqui. Você pega o teu hinário, abre lá na página o hino tal que te marcou, e você canta para Deus, né? Você pode cantar aquilo, expressar o teu amor de uma forma pessoal ali para Deus. Você pode fazer as suas orações íntimas, aonde você vai derramar o teu coração. Você vai falar dos teus medos, você vai falar das tuas dores, você vai falar das tuas lutas, você vai falar de tudo aquilo que tem desafiado, aquilo que te chateia, aquilo que você sente como injustiça. É ali que você derrama tudo, e é nessa hora que a saúde interior ela é revigorada, porque Deus, Ele tem algo que Ele derrama sobre nós nesse momento, que é algo que nos sara, que faz te olhar para as circunstâncias de uma forma diferente, que faz olhar para as coisas que você está passando de uma forma diferente. E é por isso que a gente não pode ficar longe desse lugar. Nós precisamos desse deleite que vem do alto, sabe, que nos dá força, que nos encoraja a seguir, que corrige a forma como nós estamos olhando. Quando você vai lá e fala: Deus, eu estou tão chateada com essa pessoa, eu não esperava que essa pessoa falasse isso para mim, ou fizesse isso para mim. Aí o Senhor já começa a te corrigir na mesma hora: mas você considerou isso? Você considerou aquele outro? Talvez não foi por isso aqui. Você lembra disso aqui? Aí você, puxa, eu não estava conseguindo enxergar. Aí você já consegue redirecionar toda a sua ação. Então é uma troca, é um lugar tão importante, né? Onde nós podemos realmente despressurizar toda a pressão, toda aquela... Ela vai... E você não explode. Olha que maravilha, né? Tem uns que esquecem desse lugar e acabam entrando nesse lugar onde vem as doenças emocionais, onde vem aí todos esses, né? A gente pode ter esse alinhamento na presença de Deus.
A oração perseverante é outra prática que nós devemos ter no nosso tempo com Deus. Tem algumas pessoas que falam para Deus uma vez, Senhor, isso. Aí ele fala, já falei, Deus. Aí não vem a resposta, ele fala, poxa, estou bem chateado, hein, Deus. Te pedi, o Senhor não ouviu. Mas nós precisamos perseverar. Uma das coisas que eu sempre amei fazer é quando eu começo a orar por algo, eu coloco a data no meu caderninho de oração. E aí eu escrevo pelo que eu estou orando. E, gente, a coisa mais satisfatória é quando Deus responde e você vai lá e põe a data. E você juntar essas respostas na sua vida é algo, sabe, tão especial. Que você nunca fez, eu te desafio. Eu sei que muita gente aqui é praticante de você colocar ali e você perseverar em oração por coisas que você quer que os seus olhos venham contemplar, né? Nisso tem algumas coisas que você não vai receber. Alguns poucos pedidos que eu já fiz ficaram ali sem até hoje algumas datas, mas a grande maioria eu pude voltar e ir preenchendo. E até hoje eu tenho lá os meus pedidos que eu sei que eu vou escrever a data logo mais. Eu falei que a nossa pessoa aqui, que uma das pessoas que eu julgo muito perseverante em oração foi a irmã Lúcia. Ela estava no primeiro culto, né? E ela orou 32 anos pela conversão do seu marido, consecutivamente. Ela fala que durante os 32 anos ela clamava, Senhor, vem sobre esse varão, abre os olhos dele, que ele possa te entender e compreender como Senhor e Salvador da vida dele por 32 anos. Nesses 32 anos, ela pegava os filhos, colocava no circular, ia no busão, ia sozinha para a igreja. E voltava, os filhos cresceram na presença de Deus. Nós temos aqui a irmã Denise, que é uma bênção nessa casa, é uma das filhas, a Dani Rummel, outra filha que foi levada dessa forma, mas o pai é ausente. E por 32 anos essa mulher orando. Chegou uma fase desses 32 anos que nós tudo somamos. Todas as aqui que era da turma do Chá com Deus. Quem era da turma do Chá com Deus aqui? Reunião da quinta-feira à tarde. Ó, temos algumas mãos. A gente dava a mão juntas, a gente orava com a irmã Lúcia, a gente orava. E depois, então, desse tempo, 32 anos depois, vem o seu Álvaro para Jesus. Entrega a vida, entrega o coração, entrega tudo. E ele era uma pessoa que, nas primeiras reuniões que a gente participava com ele chorava. Ele ouvia Jesus, ele começava a chorar. Eu falava, chora mesmo. É bom que você chore. É bom que você seja sensível. Eu brincava com ele, falava, 32 anos na oração na tua cabeça. Chora mesmo. Chora. E a gente, às vezes, teve experiências dele, assim, de ficar tão tocado. Às vezes a gente falava, o Senhor é bom. Ele começava, o Senhor é bom mesmo. E chorava, né? E hoje ele está com o Senhor, né? A oração foi respondida. Então nós precisamos perseverar. Tem coisas que a gente ora um pouquinho e desiste. Não desista, volte. Porque esse ensino de você perseverar em oração é bíblico também. Tem a oração intercessória, quando você se coloca no lugar daquelas pessoas, né, que você quer ver a vida transformada. Interceda pela tua família, interceda pelos teus filhos, pelo teu cônjuge. Interceda, entre nesse lugar de orar pelas pessoas, as pessoas que estão à sua volta, os teus vizinhos, quem trabalha com você, né? Porque a tua oração, ela vai produzir novas realidades. Há poder na oração, vocês creem nisso? Né? Então que a gente possa praticar isso também no nosso secreto. Uma outra prática no nosso tempo com Deus, oração de confissão e arrependimento. Nós precisamos ser muito zelosos com a forma que nós procedemos no nosso dia a dia. Às vezes a gente vai ficando tão acostumado com alguns pecadinhos que eles passam a ser quase pecados de estimação, assim. Você vai pondo um lacinho, ajeitando, põe um bonezinho no outro, vai caminhando junto, vai acostumando, mas nós não podemos estar nesse lugar. Cada coisa que nós reconhecemos que nós erramos, nós precisamos nos arrepender na presença de Deus. Desde as coisas pequenas até os erros que a gente comete, às vezes que é mais feio, que tem que consertar com outras pessoas. Mas essa prática diária precisa acontecer. Senhor, me perdoa, porque eu falei de uma forma tão grosseira nesse dia. Me perdoa porque fiz essa feiura, aquela outra. Deus, me perdoa porque não tenho te buscado da forma que convém. Senhor, me perdoa. Tudo que você identifica que está fora daquilo que Deus tem para você, e você sabe o que Deus tem te ministrado, e você sabe o que Deus tem te chamado, você sabe. Então a gente precisa estar nesse lugar, né, de se arrepender, falar, Senhor, me perdoa, e constantemente estar quebrantado, constantemente, porque isso nos traz uma consciência real de como a gente deve viver. Quando você começa a deixar passar, passa uma coisinha aqui, não deu nada. Falei aqui meio torto aqui com os meus filhos, não dá nada, eles estavam enchendo demais. Aí você começa a justificar. E aí algumas coisas que deveriam ser não aceitas passam a fazer parte da rotina. Daí são aqueles crentes que, em vez de testemunho, dá testemunho. Sabe, quando a gente não percebe que essas coisas precisam ser ajustadas, não é para que você seja legalzão, mas é para a glória de Deus, sabe? É para a glória de Deus. Você está testemunhando Deus que você serve, e você ministra para os seus filhos sobre Ele. E quando eles te veem entrar nesse lugar, por amor ao Senhor, eu volto
E eu te peço perdão, meu filho, porque eu não falei da forma adequada. A mensagem do evangelho está ganhando força no coração dele. Porque ele fala, o Deus que meu pai serve faz ele voltar atrás das atitudes erradas. Então eu também quero esse Deus. Agora é muito confuso para os nossos filhos muitas vezes, quando a gente fala de um Deus, mas que a gente não faz nada na nossa vida para mudar ou honrá-lo ou colocá-lo em primeiro, como é fácil nós falarmos, mas difícil praticarmos. É fácil a gente falar, Deus tem primazia, Ele é o primeiro, Ele é o mais importante. Mas como é que a gente vive isso? Separando o nosso dia, cada pedaço do nosso dia para Ele é uma das formas. Eu não sei você, né, mas o meu celular, ele me dá um relatório semanal do tempo que eu gastei. Eu luto para diminuir o tempo, porque eu falo, gente, eu tenho que ter mais tempo com Deus do que eu passei com o meu celular. É inaceitável que eu gaste mais tempo com o aparelho, né? Por isso agora lendo a Bíblia no papel, que eu estou tentando voltar a essa prática, pelo menos aquela hora da leitura já está economizado. Porque eu falo, às vezes fico justificando, eu falo, não, mas eu gastei bastante tempo estudando a Bíblia, né? E às vezes a gente fala que não tem tempo. Mas são desculpas que a gente dá. E às vezes a gente pode ser tão campeões assim de desculpa, né? A gente pode ser tão criativo para dar desculpa. E a gente fala, Deus está vendo, né? Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece tudo. E às vezes a gente é meio malandro nessa questão de não retribuir. Eu falei que eu tenho a Érica aqui da igreja, que ela treina comigo. E eu sou tão criativa para dar desculpa para ela, principalmente agora no inverno. Esses dias eu mandei para ela assim, querida Érica, por razões climáticas, minha religião não me permite fazer treinos com temperaturas abaixo de 10 graus. Então, por essa razão, né, forte, consistente, nós não vamos perder a ideia. Ela falou, eu ignoro suas mensagens, a gente conversa depois do treino. Né? Então, assim, ela é muito joia, porque ela ignora essas desculpas. A minha mãe falava desculpa esfarrapada. Se alguém souber o que significa uma desculpa esfarrapada, vocês me procuram no final e me explicam, porque minha mãe dizia isso, não me venha com desculpa esfarrapada. Então, se alguém souber, por favor. Eu nunca perguntei para ela o que era uma desculpa esfarrapada. Vou perguntar hoje mais tarde, porque eu lembrei disso falando nessas reuniões. Eu falei, gente, eu vou ter que perguntar. Então, não me venha com desculpa esfarrapada você também. Seja o que lá que seja esfarrapado. Não dê desculpa esfarrapada para Deus, cidadão. É isso, pronto. Né? Vamos ser sinceros. Vamos buscar a Deus com o nosso coração, amém? Então, não importa nas nossas circunstâncias, a nossa escolha de escolher o Senhor cabe a mim e cabe a você, que a gente escolhe o Senhor, amém? O segundo tópico que eu quero falar com vocês nessa manhã é que as nossas escolhas... eu pulei gente, vou ter que voltar, porque eu pulei algumas coisas, eu pulei duas coisas, mas uma delas foi o grande momento do primeiro culto e eu vou ter que repetir, vou tentar repetir o que eu fiz no primeiro. Vocês estavam ali, né, vamos lá, né? A gente precisa ter também no nosso tempo com Deus a nossa oração de gratidão, né? Às vezes a gente é tudo pidonho profissional e aí a gente não é grato pelas coisas que a gente tem. A gente ora pelas coisas que faltam e não agradece aquilo que já temos, né? Às vezes é muito fácil a gente entrar nesse lugar onde coisas que a gente queria já estão com a gente, mas a gente simplesmente para de dar valor para aquilo e ora para o próximo e segue pedindo, mas a gente precisa ser grato, né? E o que nós tivemos de manhã, aqui no primeiro culto, que eu falei que eu vou tentar manter, porque eu me empolgo, não estava no script, mas como eu fiz no primeiro, eu vou tentar ser fiel até o último, vamos lá. E eu falei que sobre gratidão, sempre que eu falo sobre gratidão, me vem à memória, meus filhos quando pequenos assistiam desenhos, e assistiam muitas, os que eles gostavam. E tinha um dos vegetais chamado Madame Blueberry, porque ela tinha um acentinho no francês, era blueberry, que é o mirtilo, aquela frutinha roxinha, uma bolinha, né? Mas ela era chamada Madame Blueberry, sobre gratidão. Era esse, né? E aí essa história é que essa Madame Blueberry, e de manhã eu fiz, vou tentar fazer, ela andava assim. Porque vocês imaginam que ela é uma blueberry, entendeu? Ela é uma bolinha que vai andando, com cílios piscando, um chapeuzinho charmoso e um cachecol de pelinhos assim, bem madame, bem chique. E ela tinha um coração que almejava muitas coisas. Ela queria tudo que ela via. Então, se ela ia tomar um chá na casa lá da família Ferraz, ela queria as mesmas xícaras dos Ferraz. E ela ia no jantar na casa dos Hortêncios e via os talheres dos Hortêncios. Ela falava, eu também preciso ter o talher dos Hortêncios, porque senão eu não vou ser feliz. Ela tinha esse buraco imenso no desenho. E ela vivia no shopping. Então ela voltava no shopping, cada vez que ela via uma coisa, ela falava, eu também preciso. E ela voltava. E vocês têm que assistir esse desenho, porque os vendedores faziam um rap super legal, né? Que falava, você quer isso? Aqui tem. Aquele outro tem também. E são os aspargos cantando rap. Vocês têm que ver. E aí,
ela vai voltando cada vez mais comprando coisas. E ela morava numa casinha em cima de uma árvore. Chega o momento do desenho, não estou dando spoiler porque esse desenho só tem 20 anos. Então se você não assistiu até agora, né, mas vale a pena. Aí a casinha que estava lá em cima da árvore, ela começa a inclinar. A casa dela está quase caindo de tanto badulaque que ela põe lá dentro. Mas ela continua com aquele vazio. E tem um dia que ela está indo lá, toda charmosa, bela, perfumada, andando com aquele andarzinho. Ela vai assim. E ela passa por uma cena antes de chegar no shopping, que é uma menininha que está fazendo aniversário, sentada com os pais, com uma fatiazinha de torta de maçã. E aí ela observa aquela cena quase com menosprezo, tipo assim, é um aniversário? Coitada. Sabe, olhando aquela cena. Só que a cena que ela assiste ali de graça é uma menina cheia de gratidão. E ela está feliz fazendo aniversário. Os pais dela estão ali sentados, eles estão agradecendo a Deus pela vida. E ela canta uma musiquinha fofa. Vocês querem que eu cante? Vocês que falaram, então eu vou cantar. Vocês que pediram, gente. Ela canta, ela senta na mesinha bem simples e ela canta assim: agradeço a Deus pelo sol da manhã, o meu pai, minha mãe, minha torta de maçã. Aí a Madame Blueberry tem um chilique. Ela fala: quê? Como é que ela está agradecendo? Como é que ela está agradecendo isso? Sabe, é tão pouco. Ela está ali em crise. E ela continua a música, que no final da música fala assim: porque a gratidão alegra o coração. Eu sou feliz pelo que tenho e vou sempre agradecer. Aí ela vai meio em crise, muda a expressão da Madame Blueberry. Ela vai toda em crise para o shopping e ela chega lá. Tem mais algumas cenas que acontecem ali dentro do shopping. Ela já está toda em crise e ela vai para os vendedores que ficavam com expectativa, esperando ela aparecer. Sabe como é vendedor que conhece aquele que gasta? Desse jeito. Eram os aspargos ali e ficavam: ela chegou. E aí quando eles chegavam perto dela para ver o que era a venda da vez, ela fala assim: o que eu preciso na verdade é um coração agradecido. E os aspargos murcham e falam: esse a gente não tem para vender. E sabe, o ensino desse desenho é algo tão profundo, é tão simples, mas tão profundo ao mesmo tempo. Né? Os meus filhos assistiram muitas vezes. E várias vezes depois do desenho eles iam agradecer tudo que eles tinham. Né? Então eles falam: é verdade, a gente tem que agradecer. Então que a gente possa no nosso tempo também com Deus agradecer. Porque é tão engraçado, né, que a gente ora por tantas coisas e às vezes Deus nos dá e a gente nem desfruta daquilo. A gente pega como uma criança mimada que pega, põe do lado e já quer outro. E às vezes a gente olha com uma criança que se comportamento e fala: que feio. E quando somos nós? Né? Tudo que Deus tem nos dado. A começar que nós estamos todos aqui hoje, né? Alguns meio tossindinho, a gente tudo bem, é o frio, mas com saúde, né? Estamos aqui buscando o Senhor. Nós temos tantas dádivas, tantas coisas para agradecer. Então que a gente possa ter esse coração. Agora sim, seguindo para o segundo tópico: as nossas escolhas afetam quem somos e como somos conhecidos. Eu acho muito interessante que Ana, nos dias em que ela viveu, as mulheres não tinham muito destaque na sociedade. Era muito difícil uma mulher dos dias de Ana, a profetisa, ela ganhar qualquer título. As mulheres, né, na sua grande maioria, elas permaneciam em casa. Eram poucos lugares que elas eram colocadas e elas não recebiam assim tanto destaque. Mas Ana, foi inevitável que ela tivesse um título. E ela foi chamada Ana a profetisa, porque não tinha como questionar a identidade dela e a ação dela, né? Todas as características dela eram de fé, de dedicação, de consagração, de perseverança, de discernimento espiritual. E ela não só entrou nesse lugar de intimidade a ponto de ouvir Deus, mas ela se tornou um instrumento de Deus, falando o que Deus estava falando para as pessoas. Ela liberava a palavra de Deus para a vida daquelas pessoas que vinham ao templo. Então, inevitavelmente, ela ficou conhecida como Ana, aquela que profetiza. Ou Ana, aquela senhora cheia de Deus, aquela mulher que extravasa. Esse foi o título dado a ela. E eu queria que nessa manhã você fizesse um exercício aqui. Como você acha que as pessoas que falam sobre você te descrevem? O que será que vem depois do teu nome? O fulano, aquele mexeriqueiro? Aquele estourado? A fulana, aquela fofoqueira? Aquela barraqueira, aquele pavio curto? Como será? O que vem? Né? Porque o nosso anseio é que as pessoas possam falar sobre nós. Fulano, aquela pessoa tão generosa, aquela pessoa tão amável. Quando eu falo do pastor Tomás, estou fazendo tudo igual, tá? Porque eu falei nos outros cultos, eu tenho que falar. Agora ele está aqui. Mas o pastor Tomás, quando eu olho para o pastor Tomás, eu vejo os olhos de Jesus. O que eu imagino que Jesus tem. Porque os olhos dele saem amor de Deus.
a forma como ele fala, a forma como ele ministra. E eu sei que muitas pessoas que eu encontro que conhecem o pastor Tomás, quando a gente fala do Tomás, a gente fala, o pastor Tomás, aquele profeta, aquele homem amoroso, aquele homem que se parece com Jesus. Quando as pessoas falam, eu escuto pessoas em vários lugares falando do pastor Abe, eu escuto a mesma coisa. Falam, o Abe, aquele homem de Deus. A minha pastora, a pastora Andréia, ela não para de sorrir. E quando falam dela, falam, aquela pastora é tão feliz, tão sorridente, tão amável. E agora eu quero que falam sobre você? Como é a forma que você tem sido descrito? Será? O que você pensa que as pessoas falam sobre você? Intencionalmente, eu cuido muito da forma como eu procedo. Não importa onde eu esteja, eu procuro ser amável com as pessoas. Eu procuro sempre poder fazer o meu melhor. Porque não é para que o meu ego seja massageado ou com esse adjetivo. É porque eu sei que eu sou uma representante do reino de Deus, assim como você. Então, quando a minha atitude se manifesta aqui e as pessoas vão olhar e vão falar algo sobre mim, eu estou representando o reino de Deus. Então, eu procuro, sim, ter muito cuidado. A forma como eu ajo, como eu reajo, como eu trato as pessoas em diferentes lugares, não importa. Eu sempre lembro, eu sou uma filha de Deus. Sou uma embaixadora do reino de Deus. As pessoas que realmente não têm uma forma de não teve encontro com Deus, elas podem ser atraídas pela presença de Deus que eu carrego, né? Então, eu preciso de uma postura diferente. E eu quero sim que as pessoas possam, quando falarem de mim, seguir de alguma coisa. Eu procuro ser muito legal com os meus vizinhos. Eu falo assim, eu quero que eles falem, a Kelly, aquela pessoa legal, aquela pessoa simpática, aquela pessoa disposta a ajudar. Eu quero essas coisas, mas eu quero que você pense hoje quais as escolhas que você tem feito que mudam o que as pessoas vão falar sobre você, né? Mas como eu creio que o Senhor, Ele quer nessa manhã nos atrair para perto dEle. Hoje, olhando para Ana profetiza, que nessa idade com 84, tem tanta gente com 84 que já não tem gás para nada. Essa mulher estava lá, né? Ela escolheu amar a Deus, ela escolheu estar nesse lugar. E o que Deus quer para nós nessa manhã é que eu e você possamos escolhê-lo, né? Porque todas as outras coisas são consequências. É por isso que a palavra fala que quando a gente busca o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. E o nosso ajuste do nosso caráter, o ajuste das nossas atitudes na presença dEle é o que vai nos permitir andar alinhados com o coração do Pai, para que a gente possa ser bem-sucedido e também sermos, assim como Ana, conhecidos como homens e mulheres de Deus. Amém? Eu me lembro que quando eu tinha 19 anos eu me casei. Quando eu tinha uns 20 anos mais ou menos, eu já estava nessa função de como esposa do pastor, né? A gente tem que fazer funções pastorais. Uma delas, a gente acompanhou uma irmã que estava enfrentando um câncer muito violento. Eu me lembro do dia que nós soubemos que ela estava perdendo uma parte da mão, de uma das mãos, ela estava sendo tirada dela, e a gente estava indo fazer uma visita depois dessa cirurgia de extração de uma boa parte da mão dela. Acho que ficou só o dedinho assim, e tirou toda essa parte. E eu lembro que eu era muito nova, até hoje eu sou uma pessoa bem sensível, assim, não é difícil eu chorar. E às vezes quando eu preciso ser forte assim de uma coisa, eu falo, Deus ajuda, porque né, se começar um string ali eu já me emociono. Sabe o string, aquele sonzinho no teclado que faz tchim. Propaganda de margarina, eu sempre fico assim emocionada. Eu sou essa pessoa. Mas quando eu tenho que enfrentar uma coisa mais difícil, às vezes eu tenho que buscar muito ajuda em Deus para eu poder ser firme em momentos que são necessários. Porque às vezes eu sou chorona e eu não queria entrar lá no quarto e chorar na frente dela, que já estava passando toda aquela dificuldade. Então eu lembro que eu cheguei, eu me lembro até hoje, era uma tarde, me lembro da porta do hospital. Eu parei do lado, antes dela me ver na porta, eu me escondi. E eu fiquei orando ali, falando, Deus, me ajuda a entrar nesse quarto, me ajuda a não chorar, me ajuda a ser força para ela, me ajuda a poder ser uma expressão do Senhor nesse momento tão difícil. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu fiquei ali, assim, esperando, sabe, ter para entrar. E eu me lembro que quando eu entrei, né, eu falei, oi Ruth, querida, como é que você tá aí? Ela tava com um sorriso nos olhos. Assim, sorriso, os olhos sorrindo, o lábio sorrindo. Ela tava com os olhos brilhantes. E ela falou, Deus é bom o tempo todo. Eu chocada com aquela imagem daquele vazio, aqui só um dedinho para fora da faixa. Eu muito chocada, tentando não olhar para a mão dela, tentando ficar olhando mais para o rosto dela. Ela falou, pastora, fique tranquila. A minha vida é dele. Se ele quiser me levar, eu estou pronta. Se ele quiser que eu fique, ele pode me curar, eu estou aqui. Ele é um Deus tão bom. E ela estava tão entregue naquela
naquele conhecimento, sabe, de quem Deus é, tão rendida, que a gente começou ali a conversar e trocar, e ela foi abençoando o meu coração com as falas dela. Eu saí dali ministrada por ela, né? Porque muitas vezes a gente pensa que vai ministrar alguém, a gente é ministrado, isso já aconteceu tantas vezes, e ela me ministrou com aquele lugar de descanso que ela estava, porque ela era uma mulher que conhecia o secreto, ela vivia nesse lugar de oração, né? O tempo dela de busca, então ela estava tão... E hoje, 30 anos praticamente depois, eu estou aqui falando Ruth, a mulher de fé. Porque as nossas escolhas, elas mudam quem nós somos. E hoje essa história é possível porque a escolha dela foi descansar, foi se deleitar em Deus, foi, sabe, estar nesse lugar de fé tão entregue. Logo depois daquilo, ela partiu para o Senhor. E eu nunca vi uma pessoa, no momento ali do velório, eu nunca vi uma pessoa com a expressão tão bonita como a dela. Era só um corpo, ela não estava mais ali, mas parecia que aquele corpo sorria, sabe, como uma expressão de quem ela tinha sido durante toda aquela batalha, assim, sabe, uma leveza, até nesse momento que a gente estava ali só para celebrar a vida dela e ela já nem estava mais ali, tinha aquela expressão de leveza e de quem descansa e de quem confiou. Então, que nós possamos ser intencionais nas nossas escolhas, né, que a gente possa saber. Eu falei que eu tenho vivido uma fase tão legal com a minha neta, porque eu quero que os meus netos, eu me dediquei muito na educação dos meus filhos, porque eu queria que os meus filhos falassem: a minha mãe, uma mulher de Deus, minha mãe, uma mulher fiel, no pouco, fiel nas coisas que precisava, minha mãe. Então eu li a Bíblia, até uma coisa que também, que eu e a Marilza falamos hoje, depois da primeiro culto, a gente falou, a questão de você pegar uma Bíblia e ler perto dos seus filhos, intencionalmente, ministra. Porque quando você está com o seu celular na mão lendo a Bíblia, ele não sabe que você está lendo a Bíblia. Você pode até falar, mas é diferente. Eu acho que essa imagem é algo que marca muito os filhos, né? Eu me lembro do meu marido estudando a Bíblia. Enquanto os nossos filhos cresceram a vida toda, eles viram isso, aquela cena. Era a Bíblia aberta numa versão, a outra Bíblia noutra versão, livro de estudo, e aquela mesa cheia de livros. E os meus filhos cresceram com essa imagem do pai dedicando horas e horas e horas e horas e horas estudando a palavra, sabe? Numa vida corrida, com atendimento, os horários que ele estava em casa, às vezes ele chegava depois de um dia todo fora e ele sentava e ia longe. Os nossos filhos acordavam e ele estava lá de novo, sabe? Ele já tinha dormido um pouco, voltado para os livros, estudava. Isso, gente, é coisa que a gente chama de legado, né? Porque herança a gente deixa para os filhos e legado a gente deixa neles. E tem imagens que a gente vai deixar dentro deles. Eles vão saber. Então, eu quero realmente encorajar vocês. Vocês lembram de deixar a Bíblia de papel? Desafio, tarefa de casa. Vai lá procurar, né? E principalmente você que tem filhos pequenos, esse exercício, ele é muito importante. É muito importante a gente trazer, né, a conversa sobre a palavra. Se Deus é primeiro, se Deus é mais importante, a gente precisa, né, viver essa cultura mesmo na nossa casa. E com essa verdade eu quero entrar no terceiro tópico, que é: nós exalamos da essência que carregamos. A Bíblia fala que nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Então eu e você precisamos, né, sermos tão cheios de Jesus a ponto das pessoas chegarem perto e perceberem algo. O perfume, né, ele é aquela coisa assim suave, que bate um ventinho ali, passa uma sensação, que perfume gostoso, né? Às vezes eu tenho um nariz bem efetivo, assim, ele é grande, mas funciona, né? Não está aqui só de enfeite, não, ele funciona. E eu sinto, ele funciona para o bem e para o mal, né? Quando é um perfume bom, bate ali, eu tô sempre ali, sabe? Eu parei de perguntar porque eu ganhei tanto perfume de presente, porque quando a gente pergunta, as pessoas acham que a gente tá pedindo. Não tá pedindo, só tá elogiando, né? Às vezes eu falo, ai, que perfume delicioso. Depois a pessoa vem e me dá, às vezes o frasco já pela metade. Pastor, eu falei, não, eu só tava elogiando. Então eu parei de falar um pouco, mas eu sinto muito os perfumes. E é tão gostoso quando bate aquele e vem aquele cheiro agradável, não é bom? Perfume gostoso é uma coisa boa, né? E isso que a Bíblia chama eu e você, para que nós possamos ser assim. A nossa presença para as pessoas tem que trazer esse senso de agradável, de uma coisa que cai bem. Nós precisamos ser parecidos com Jesus. E então, quando a gente olhava então para Ana, a profetisa, num texto que a gente leu, a Bíblia fala que ela falava a respeito do menino para todos. É o que está escrito lá nos versículos que a gente leu. Ela falava de Jesus para todos. Como nós exalamos a essência que nós carregamos, também é uma verdade que está escrito lá em Mateus, que fala que a boca fala o que está cheio o coração, Mateus 12, 34. Né? Então, aquilo que nos enche é aquilo que vai para fora. E tudo bem a gente ter gostos e hobbies e coisas para cada estações da nossa vida. Os hobbies mudam, os interesses mudam. E às vezes eu sou uma pessoa super empolgada. Quando eu estou empolgada com alguma coisa, eu fico falando para todo mundo. Eu sou essa pessoa. Mas o detalhe é que eu não vejo problema nenhum nisso, desde que
não falte Jesus nessa empolgação. Não falte Jesus na conversa. Porque às vezes a gente está... O que as pessoas que estão perto da gente vão ouvir sobre? Né? A gente precisa ter cuidado. Porque se tem paixão, se o coração está cheio, a Bíblia é a verdade. Ela fala, a boca fala, o que está cheio é o coração. E gente, é só a gente olhar. Quando a gente está ansioso, quando a gente está preocupado, a gente vai estar falando daquele problema. Quando a gente está indignado por questões distintas, a gente vai falar sobre aquilo. Quando a gente está parado num assunto, a gente fica procurando uma chance. Vocês são assim também? Ou alguém que queira falar sobre aquilo que você está querendo falar. É tão bom falar sobre coisas que a gente está interessado, que a gente gosta. Eu de vez em quando encontro uma dorameira de plantão. Eu amo assistir dorama. Começa, você já assistiu aquele? Você já assistiu aquele? Coisas que a gente gosta de falar, né? É uma espécie rara. Não é todo mundo que tem paciência, mas quando gostamos, né? Eu gosto de estudar idiomas. Então quando eu tenho oportunidade, eu gosto de arranhar o que eu estou estudando, né? E eu gosto de pessoas que fico tirando. Então cada um tem os seus interesses e está tudo bem, mas não pode faltar Jesus. Em algum momento da nossa convivência, as pessoas têm que ouvir saindo da nossa boca coisas sobre Deus, sobre a palavra, sobre o seu estilo de vida. Porque tem gente que parece que é do serviço secreto cristão, ninguém sabe que ele é crente, né? Ele é tão camuflado, que ele é capaz de conviver um curso inteiro com alguém e ele nunca saber, né? Pode trabalhar anos do lado, na mesa do lado, a pessoa nunca saber. E eu quero falar uma coisa para você: se isso acontece, está errado. As pessoas precisam perceber que a gente tem algo diferente. Nós precisamos, o nosso estilo de vida precisa denunciar quem nós somos e o que nós carregamos. Se nós cremos que a mensagem do Evangelho é o que nós cremos, nós precisamos vivê-la de uma forma distinta. E eu creio que o Espírito Santo está nos chamando nessa manhã para que a gente possa crescer nesse relacionamento. Não quero que ninguém saia daqui, não creio que é o que está no coração de Deus, que você saia daqui com um senso de, puxa, eu sou uma espécie muito ruim de crente mesmo, eu não me dedico, eu não vivo essas coisas. Não. Eu quero que você saia daqui, como eu vou melhorar o meu relacionamento com Deus? Como eu vou me dedicar mais a partir de agora? Não porque eu não fazia, mas é porque sempre tem espaço para melhorar. Talvez você é super fiel nessa questão do seu devocional, da sua busca, mas eu tenho certeza que tem espaço para melhorar. Amém? Vocês vão melhorar? Quem vai melhorar junto comigo? Porque eu sempre vejo espaço para melhorar em mim também. Glória a Deus, vamos nessa, né? E nós vamos colher as recompensas. Uma pessoa que ousa andar nesse lugar, que ousa viver dessa forma intensamente, como a Ana, a profetisa, fez, ela vai ser presenteada com mimos do céu. E eu quero que a gente leia a parte final do texto que nós lemos. E eu fiquei tão... Eu fui pesquisar o que era, porque a Bíblia fala assim, e chegando naquela hora, eu fiquei assim, que hora? Que hora que chegou na vida da Ana, profetisa? A Bíblia fala, chegando naquela hora, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino para todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Que hora foi essa? Gente, essa hora, nada mais, nada menos, foi a hora em que Ana, aos 84 anos, no templo, lá fazendo o que ela vivia fazendo, orando, jejuando, entregando palavras proféticas, ela recebe uma visita ilustre. Quem entra no templo quando Ana estava lá? José, Maria e o bebê Jesus. Gente, isso não é demais? Eu tô imitando a minha neta. Ela fala essa frase. Ela tá pregando. A gente tem vídeos dela pregando, que são só nossos. E ela fala, isso não é maravilhoso? Ela é a maior pregadora, gente. Ela tem 4 anos. Ela conta histórias de Sadraque, Mesaque e Abednego, de Daniel, e toda fervorosa. E esses dias, uma pregação dela, ela falou assim, e você tem que obedecer, porque se não obedece, tem disciplina. Eu falei, meu Deus, a menina tá consciente. E aí... né, quando eu vejo assim, então eu acho isso realmente maravilhoso, porque quando nós vivemos a intimidade com Deus, os nossos olhos vão contemplar, assim como Ana, a materialização de promessas, sabe? O que ela viu, ela falava, ela estava junto com as pessoas que criam nas Escrituras, ela estava ali junto, esperando a redenção de Jerusalém, né? Quais eram as palavras proféticas? Que o Messias encarnado chegaria, e Ana estava ali, assistindo de camarote, esse momento, o bebê, a promessa passa diante dos olhos dela, né? E eu imagino que isso só deu gás para ela continuar, né? Quando eu olho para o nosso ministério infantil,
eu me emociono. Eu tenho visto, os meus olhos têm visto tantas promessas materializadas, né? Tantas coisas que nós buscamos materializadas, porque quando nós começamos o ministério infantil, a gente sentava com as crianças no chão, com pranchetas, era o que a gente tinha, fazíamos feliz, e depois a gente foi melhorando aos poucos, mas nós orávamos e falávamos: Deus, nós queremos um ministério infantil com classes coloridas, com sala, com espaço. Nós queremos poder, porque nós entendemos que as crianças, elas não são a igreja de amanhã, elas são a igreja hoje. Elas precisam ter o espaço, a experiência. E a gente orava por isso. Não que se falta estrutura, elas não possam ser ministradas, porque um dos cultos que eu mais vi manifestação de Deus em vida de crianças, eu estava em Moçambique, num chão batido de terra, com a criançada debaixo de uma árvore, e eu via aquelas crianças sendo tão cheias da presença de Deus. Então, uma coisa não depende da outra, mas nós orávamos por estrutura. E hoje, quando eu passeio ali, eu me emociono. Eu ando, às vezes eu vou ali andar só para chorar. Eu choro, né? Tudo que a gente tem vivido é fruto de muita oração. É fruto da gente buscar ter o melhor para a gente poder, como igreja, a gente poder viver as coisas do reino juntos. A gente orava por essas coisas, mas mais do que isso, milagres de pessoas pelas quais eu orei. E quando os meus olhos contemplam, sabe? Quem anda na intimidade com Deus, você vai poder ter essa experiência de se sentir mimado pelo Senhor, de ver as promessas materializadas. Quando a gente vê casamentos restaurados, filhos que voltam, né? Quando a gente, junto com vocês, ora por coisas e a gente vê elas acontecendo, quando nós vemos as curas, né, em tantas pessoas aqui. Quando o último domingo que nós vimos o testemunho, um vídeo onde os bebês brilharam no final do vídeo. Quem estava aqui domingo? Que eram duas irmãs contando que estavam orando pelos bebês. Eles apareceram no colo, né, como um toque de Spielberg, efeitos especiais. E eu achei aquele tão maravilhoso, porque é você contemplar com os seus olhos aquilo no qual você gerou no secreto, né? Eu imagino Ana com toda essa dedicação, recebendo de presente esse mimo do Senhor, né? Que você possa seguir fiel, porque ser fiel a Deus, a gente nunca vai conseguir ser mais fiel do que Ele pode ser conosco, né? Então, seja fiel e se prepare para ser mimado, né? Para poder contemplar as vitórias, as respostas, para você celebrar tantas coisas em Deus. E eu queria te convidar nesse momento a ficar em pé comigo. Queria que nós pudéssemos orar juntos. E a minha oração é que Deus te pegue de jeito. E que, se você tem sido um crente muito daqueles fajutinho no devocional, você vai sair daqui como assim, uma revolução interior. Você vai sair daqui, o Espírito Santo vai te pegar e você vai começar a achar um jeito de se organizar na sua correria, para que você não deixe passar um dia sem buscar o Senhor, um dia sem falar com Ele, um dia sem entregar o teu coração a Ele, um dia sem ouvi-lo, né? Que a gente possa viver dessa forma. Vocês recebem essa palavra? Em nome de Jesus? Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu favor. Obrigado porque o Senhor nos ama tanto, que o Senhor nunca desiste da gente. O Senhor nos chama para perto uma vez e outra vez e de novo. E nós nessa manhã estamos aqui com um coração entregue, Senhor, para dizer que realmente o Senhor é o mais importante. Realmente o Senhor é o primeiro. E nós queremos viver os nossos dias de acordo com essa verdade. Nós te amamos, Senhor. Nós te desejamos. E nós pedimos que o Senhor possa colocar essa fome no nosso coração, essa sede por Ti. Que nós possamos separar, mesmo em meio à correria, que nós possamos ter esse tempo realmente para buscá-lo, para ouvi-lo, para conhecê-lo. Que nós possamos ter fome das Escrituras. Que nós possamos ter esse desejo, esse anseio tão ardente dentro de nós, para que nós possamos conhecê-lo, Senhor, e que nós possamos, eu quero abençoar os teus filhos, para que eles possam viver experiências novas e profundas com o Senhor, que eles possam, assim como Ana, ser conhecidos como fruto das escolhas por te amarem primeiro, por te servirem primeiro, que tudo aquilo que o Senhor tem sonhado a respeito de cada um, seja aquilo que seja evidenciado. Senhor, eu declaro pessoas amáveis, generosas, gentis, pessoas cheias de autoridade, cheias do Espírito Santo, com discernimento espiritual, pessoas santas que andam realmente longe do pecado, pessoas sensíveis para com o teu toque, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe profundamente a sua vida e a da sua família. Amém?